Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN, o Bem-Estar em Movimento está no ar e hoje a gente vai falar sobre a saúde dos cabelos. Falamos tanto aqui sobre saúde emocional, saúde física, alimentação, enfim, tocamos em vários temas. E a saúde do cabelo ficou muito comentada durante a pandemia. Muita gente acabou tendo problema de queda de cabelo. Para isso eu tenho um convidado muito especial, o médico, o doutor Mauro Speranzini. Seja muito bem-vindo, doutor Mauro. Márcio, obrigado pelo convite. Prazer para mim estar falando aqui com você e com os amigos da CBN. Doutor Mauro, o prazer é todo nosso. E antes da gente puxar esse tema que acho que muita gente, se não sofreu com isso, conhece alguém, né, com queda de cabelo durante a pandemia, eu queria começar perguntando como que os nossos hábitos eles podem influenciar a saúde do cabelo. E aí eu pergunto em relação a controle de estresse, se a alimentação tem alguma importância, enfim, como que esse estilo de vida impacta na saúde dos cabelos? Então, Márcio, o cabelo, como você deve saber, é um tecido morto. Na verdade, a gente tem que se preocupar com o couro cabeludo. Couro cabeludo, onde estão as raízes que produzem o cabelo. A situação de estresse, ela pode levar, entre outros problemas de saúde, à queda de cabelo. Todo mundo já ouviu falar que quando está estressado, cai cabelo. Verdade. Na Covid, você citou a Covid. 30% das pessoas que tiveram Covid tiveram queda de cabelo. Talvez haja alguma relação com a Covid em si, com o vírus, mas a gente sabe também que a queda de cabelo foi decorrente do uso dos medicamentos para tratar a Covid. Então, esses medicamentos fazem cair cabelo. Uhum. Segundo lugar, o estresse da doença faz com que a pessoa perca cabelo. São várias as situações de estresse. Não sei se você sabe, até uma dor de dente pode fazer cair cabelo. Dor de dente, apendicite, febre por qualquer tipo de gripe, tudo isso faz cair cabelo. Na Covid não foi diferente. Tá. Então, o estresse causado pela doença, os medicamentos usados no tratamento da Covid, e, por fim, o medo das pessoas das consequências fizeram com que houvesse esse aumento da queda, e o próprio vírus pode estar relacionado. Isso daí ainda é uma coisa que não se tem certeza. E 30% das pessoas tiveram queda de cabelo com a Covid. A boa notícia é que, na maioria das vezes, essas causas de estresse, estamos falando aqui em estilo de vida, a maioria das vezes, essa queda de cabelo é reversível. Então, após a queda abrupta de cabelo, depois de 3 a 4 meses, aqueles cabelos voltam a nascer. O cabelo ele cresce num ritmo aproximado de 1 centímetro por mês. Então, se o seu cabelo cair hoje, em função de uma situação estressante, a Covid é um exemplo, depois de 3, 4 meses, aquele cabelo vai começar a nascer, mas como o cabelo só cresce 1 centímetro por mês, você só terá o seu cabelo recuperado em 4, 5 meses para o homem, em 10, 12 meses para a mulher, porque a mulher acaba usando o cabelo mais longo. Então é isso, o estresse realmente está relacionado à queda de cabelo. O estresse ele está relacionado à queda de cabelo. Quando a gente fala do estresse, né, às vezes vem acompanhado de uma ansiedade e vem acompanhado de noites de sono insuficientes, né? O sono ele tem alguma relação, ou a falta de sono, a privação de sono, ele tem alguma relação com a saúde dos cabelos? Porque a gente sabe que a falta de sono está diretamente relacionado com aumento de depressão, de ansiedade, diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer. E, obviamente, quando a gente fica privado de sono, no dia seguinte a gente tem um cortisol mais alto, a gente é uma pessoa mais irritada, com menos paciência. E aí, quando você estava falando em relação ao estresse, me veio isso. O sono reparador, ele está ligado a uma melhor saúde do cabelo? Olha, Márcio, tudo relacionado ao bem-estar nosso, ele se reflete no cabelo. Então, são as horas de sono,
o estilo de vida que a pessoa leva, a alimentação, tudo isso acaba impactando. Não só pela falta de nutrientes que o cabelo vai ter em função de uma alimentação inadequada, como pelo estresse causado, seja ele de qualquer origem. É o estresse pela falta de sono, é o estresse pelo ambiente de trabalho e é o estresse causado por qualquer doença. Então, quando a gente quiser falar de estilo de vida, é muito importante a gente buscar um equilíbrio para você ter uma vida saudável e, com isso, cabelos saudáveis. Agora, claro que tem a questão do envelhecimento natural. Existe alguma idade onde a queda de cabelo ela começa a acontecer de uma forma espontânea? Eu vou fazer um paralelo com a massa muscular, por exemplo. A gente sabe que ali na terceira, quarta década de vida, a gente começa a perder massa muscular de forma espontânea. É um processo natural do envelhecimento. Com o cabelo, existe algum momento em que o cabelo começa a, a ficar mais raro? Sim, Márcio, isso é muito evidente nas mulheres. A menopausa é um momento de alterações hormonais da mulher e as mulheres relatam uma grande perda de cabelo nessa mudança de Uhum. padrão hormonal. Então, quando a mulher entra na menopausa, existe queda de cabelo. Queda de cabelo na mulher é um pouquinho diferente do homem. Enquanto o homem tem aquelas entradas, aquela coroinha, a mulher tem uma calvície difusa. E isso está totalmente relacionado à fase da menopausa. Por esta razão, entre outras, muitas mulheres procuram fazer uma reposição hormonal. A reposição hormonal pode ajudar, sim, no problema do cabelo, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque hoje existem médicos com linhas um pouco diferentes e, dependendo da medicação, você não só não vai melhorar, como você vai até piorar. Existem mulheres hoje tomando essas pílulas da felicidade para tratamento hormonal que têm substâncias androgênicas que fazem cair cabelo e a mulher pode até desenvolver um padrão meio masculino. Uhum. Porque enquanto a mulher, como eu acabei de falar, ela tem aquele padrão difuso, dependendo da medicação hormonal que ela fizer uso, ela pode evoluir com entradas e coroinha, que é um padrão mais masculino. Essa questão da reposição hormonal, já que nós estamos falando nesse assunto, também é muito importante nos homens. Você, Márcio, como um especialista em recuperação física dos homens maduros, você sabe que a testosterona é um hormônio ligado à força muscular e também que ele está muito relacionado à queda de cabelo. Então, muitos homens, na fase mais madura, fazem uma reposição com gel de testosterona, que vai trazer alguns benefícios, mas também tem os seus malefícios. E um dos malefícios na área de cabelo é a queda de cabelo. Pessoas que fazem uso excessivo de testosterona e também de anabolizantes são pessoas que acabam evoluindo com uma piora da queda de cabelo. O homem não tem essa perda, Márcio, da qualidade do cabelo de forma tão nítida quanto a mulher. A mulher, a menopausa é um momento muito marcante. O homem tem uma certa andropausa, né? Mas é uma coisa muito mais gradual e são necessários muitos anos para você perceber uma queda de cabelo que existe. Existe uma queda de cabelo relacionada à senilidade. Dificilmente você vai ver um homem de 80, 90 anos com a cabeleira que ele já teve um dia. Então, isso faz parte realmente de uma mudança hormonal. Agora, você estava falando do uso de testosterona. Deixa eu ver se meu raciocínio faz sentido. A pessoa, quando chega ali e começa a fazer uma reposição hormonal e começa a, enfim, colocar a testosterona para dentro, isso significa o corpo dela faz uma leitura que ela está recebendo essa testosterona, ele deixa de produzir naturalmente essa testosterona e por isso acaba afetando o cabelo? Não, na verdade, a testosterona ela é importante, inclusive que seja reposta. Uhum, Porque uhum, se a pessoa tiver uma testosterona muito baixa, ela terá uma série de problemas físicos. uhum.
A reposição em níveis saudáveis, ela é bem-vinda, ela não vai acentuar a queda de cabelo. O problema é quando essa reposição ela é exagerada. Acima dos níveis fisiológicos. Acima dos níveis fisiológicos. E muita gente busca isso por causa da força muscular. Sim. O pessoal vai ter mais força muscular, mas o exagero vai levar a uma acentuada queda de cabelo em pessoas predispostas. Agora eu vou comentar até uma curiosidade aqui com você, Márcio, que é o seguinte, Hipócrates, mais de 2000 anos atrás, isso já é bem antigo, percebeu que os eunucos, que eram aqueles homens que cuidavam das mulheres do harém, eles eram castrados na infância. Eles não ficavam carecas. Então ele percebeu que o hormônio masculino estava relacionado ao desenvolvimento da calvície. Olha. Então, a ausência da testosterona protege a pessoa da calvície, mas evidentemente que esse não deve ser um tratamento que deve ser seguido aqui. Então é só uma curiosidade para relacionar a história da medicina com a queda de cabelo, a presença da testosterona. Já que você está falando de frases, existe uma frase que eu julgo não ser muito verdadeira, que é dos carecas que elas gostam mais, né? E aí você observa em todo mundo que começa a ter perda de cabelo, primeiro ele começa a disfarçar, né? Começa a jogar um fio para cá, outro para lá, começa a ficar desesperado, começa a acreditar em muitas propagandas, em tônicos caseiros, em receitas que podem devolver aquele cabelo. O que de fato hoje a gente tem em relação a tônicos ou alguma coisa assim que pode ajudar? Ou algum medicamento? Márcio, nessa área de queda de cabelo, realmente existem muitos mitos. E existe uma certa desinformação também. Existe tratamento clínico, sim, para queda de cabelo. Mas antes, eu vou fazer um outro comentário. Eu estou com um livro aqui do meu lado que mostra que, na verdade, você tem mais de 200 causas de queda de cabelo. Então, não é uma causa só. Então, quando você vai falar de tratamento, a primeira coisa que você tem que fazer é diagnóstico. Essa calvície que todo mundo conhece é a calvície androgenética, que é uma calvície de origem genética. A maioria das famílias você tem pessoas com queda de cabelo. Queda de cabelo, mais ou menos 50% dos homens aos 50 anos tem, 70% dos homens aos 70 anos tem. Então, a queda de cabelo de origem genética. As outras causas para queda de cabelo, e são centenas, hein? São várias, né? São várias. Então, você precisa fazer diagnóstico. Vamos falar aqui da mais comum, né? A calvície androgenética. Essa que o papai tem, vovô tem, tio tem, e às vezes o teu sobrinho também tem, né? Ela pode se desenvolver a qualquer idade. Quanto mais precoce ela for, mais acentuada ela vai ser. Começou a perder cabelo com 15 anos, com 30 tá careca. Começou a perder cabelo com 60 anos, você vai ficar careca com 80. Então, essa é a causa mais comum. Para esta queda de cabelo, a calvície androgenética, existe uma série de medicamentos, nenhum deles isoladamente resolve todos os problemas. Então, normalmente, a gente faz uma associação de medicamentos, que são eles: finasterida, que é um comprimidinho, o minoxidil, que antigamente só tinha uma loção e hoje em dia já tem um comprimido bem mais fácil de usar. Você tem o uso de um boné ou um chapéu de LED ou de laser que estimula o crescimento do cabelo. Parece bobagem, mas funciona. Caramba. Você tem os polivitamínicos direcionados para a queda de cabelo. Você tem o MMP, que é o microagulhamento com medicação, que é um procedimento feito com anestesia, que entrega fatores de crescimento, minoxidil, finasterida, vitaminas diretamente no couro cabeludo. Você tem o plasma rico em plaquetas, que é uma centrifugação das plaquetas do sangue e que são injetadas no couro cabeludo. Tudo isso junto diminui a chance de você perder cabelo e, em algumas pessoas, o cabelo cresce realmente de forma bastante impressionante.
eliminando ou adiando a necessidade de fazer uma cirurgia. Agora, quando você fala desses tratamentos, tem um momento em que ele funciona e deve ter um momento em que ele não funciona mais, né? Se eu esperar muito tempo, eu não entendo nada disso, né? Mas eu imagino que deva ter um momento certo em que esses tratamentos são indicados e não passando esse tempo. Aí você comentou de outros tratamentos, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho até do implante, mas que momento é esse? Como eu percebo que ainda é um momento de um tratamento clínico ou eu vou ter que passar por um tratamento mais invasivo? Então vamos lá. O tratamento clínico, ele fortalece os fracos, ele não ressuscita os mortos. O que eu quero dizer? O couro cabeludo está liso, está brilhante, o fio já morreu. Nada vai fazer nascer cabelo mais ali. Então, o tratamento clínico só funciona quando você está com aquele cabelo afinado. Aquele Aquela cabelo que penugem, cresce menos. Hein? tipo uma penugenzinha, um cabelo fraco. Isso, cabelo fraco. Porque na calvície androgenética é muito fácil você identificar uma calvície androgenética. Você olha para a cabeça da pessoa, se na região de cima aqui o cabelo está mais claro do que o cabelo da lateral e posterior, se ele está mais fino e se ele cresce menos, são sinais de calvície androgenética, em que o cabelo vai minguando, leva anos para ele cair. Quando ele cai, ele morreu. Morreu, não volta mais. Então, quando está liso, não adianta mais. Então, o tratamento clínico está indicado quando a pessoa ainda tem aquela penugem, ainda tem aquele cabelo afinado. Normalmente, os melhores resultados para as pessoas com menos de 50 anos, não significa que quem tem mais não deva fazer, mas é obrigatório que ela ainda tenha cabelo. E hoje as técnicas de implante eu imagino que tenham evoluído muito, né? Você pega no passado, você logo olhava uma pessoa e falava, esse cara ou tá de peruca ou fez implante, né? Como que evoluiu essa técnica? E aí eu quero depois entrar na autoestima, né? E como que isso vai mexer com a nossa saúde emocional. Mas antes, queria entender um pouco como essa técnica evoluiu, porque antigamente, hoje você vê uma pessoa, você não identifica se ela fez ou não, né? E antigamente era muito fácil. Na verdade, depende de quem fez, Márcio, porque Assim, veja, uma técnica maravilhosa nas mãos erradas, o resultado é um desastre. Você pode dar o pincel mais perfeito, a tinta mais brilhante, mais linda que você viu, se a pessoa não souber pintar o quadro, não tem jeito. Né? é. Antigamente também, veja, mesmo com técnicas primitivas, se o médico era bem preparado, se tinha bons resultados. Respondendo a sua pergunta, eu vou contar o que foi que aconteceu nos últimos 50 anos com o transplante capilar, mas eu vou ser breve, pode ficar tranquilo que eu não vou me alongar. A técnica do transplante foi descrita em 1955 por um médico americano chamado Orient Reich. Eram aqueles tufos com 20, 30 fios de cabelo que dava aquele aspecto de cabelo de boneca, parecia um milharal. Essa técnica foi feita até o final dos anos 80. Até hoje você vê na rua uma pessoa com aqueles tufos feios. Nossa Senhora, que coisa horrorosa. Aquilo era o cabelo de boneca. Nos anos 90, surgiu o microtransplante capilar, em que se retirava um bifinho, um bife do couro cabeludo, separava os fios e implantava em quantidades menores. Eu fiz essa técnica por mais de 20 anos, era o que tinha. Aham. Os resultados eram bons, mas geravam uma cicatriz, uma linha branca na cabeça. Se a pessoa usar o cabelo curto, dá para ver. Tá. Em 2002, surgiu a técnica FUE, que é o que todo mundo está usando atualmente. Na técnica FUE, eu tiro os fios um a um com um tubinho de aço. Eu Uhum. não sei se dá para ver Sim. aqui, eu estou com um tubinho de aço. Esse tubinho de aço ele é afiado, ele faz um corte em volta do fio e eu tiro um a um. Essa técnica, ela é maravilhosa para quem sabe o que está fazendo, né? Como eu falei, se você der uma técnica maravilhosa para quem não sabe o que está fazendo, o resultado é um desastre. A aparente simplicidade dessa técnica fez com que um grande número de aventureiros entrasse nesta área e começasse a fazer transplante. Então, nós já estamos vendo resultados ruins, Com técnica boa. porque a pessoa é operada por uma pessoa que não é médica
E às vezes é até médico, mas o camarada é ortopedista, ele é nefrologista. Não, eu vou fazer esse negócio aqui que eu cansei de dar plantão, quero ganhar dinheiro. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque uma técnica boa precisa ser bem executada. Do contrário, o resultado não vai ser bom. E isso mexe muito com a nossa saúde emocional, né? Eu percebo, e eu conheço algumas pessoas que fizeram transplante capilar, e eles ficam mais vaidosos, eles se sentem melhores, a autoestima melhora. Eh, Você que lida com essa situação rotineiramente, isso é um comportamento que você observa em muitos pacientes? Sem dúvida, Márcio. Olha, para eu falar da importância do cabelo, eu posso te citar todas as culturas do planeta valorizam o cabelo em todos os momentos da história. Eu vou citar rapidamente aqui só para te mostrar a importância que o cabelo tem para o ser humano. Os faraós, você não encontra uma figura de um faraó sem que ele esteja com uma peruca. Uhum. Júlio César, imperador romano, gostava muito de usar aquela coroa, porque cobria a sua calvície. Desde Eisenhower, presidente americano, os Estados Unidos não elegem um único presidente careca. E eu fui dar uma olhada em todos os presidentes americanos nos últimos 100 anos, tirando o Eisenhower, que só tinha mais um careca. Quer dizer, a pessoa com cabelo, ela tem autoconfiança, ela passa credibilidade, ela tem um aspecto jovem. Então, a calvície, uma das razões para a pessoa ter autoestima é que, com a idade, você sabe, Márcio, tudo piora, né? Quase tudo Quase piora. tudo. Quase tudo piora. Então, quando você consegue melhorar a sua aparência, por exemplo, deixando de ser careca e voltando a ter cabelo, você fica mais autoconfiante. Então, o cabelo tem essa força, ele tem... E dou mais um exemplo, né? Eu falei do faraó, falei do Júlio César. Na Bíblia, Sansão e Dalila. Sansão era um homem todo autoconfiante, poderoso, mas quando cortaram o cabelo dele, ele ficou fraco. É, interessante. Então, essa não é uma história de Hollywood, isso daí está na Bíblia. Então, a importância do cabelo... vou dar mais um exemplo curioso aqui, que tem muitas histórias curiosíssimas sobre o cabelo. Primeira coisa que se faz no presídio é fazer o quê? Cortar o cabelo da pessoa. Isso daí não é por questões higiênicas, não. Isso daí é uma humilhação. Isso aí é para fazer uma separação entre a vida que o cidadão tinha antes de entrar na cadeia e na hora que ele entra na cadeia, você raspa a cabeça. Tem uma questão que hoje, né, se eu pegar, por exemplo, uma foto do meu avô com a minha idade, se eu pegar uma foto do meu pai com a minha idade, por inúmeras razões, a gente tem hoje uma aparência mais jovial do que eles tinham. Como a expectativa de vida cresceu muito, a gente quer, obviamente, manter força física, manter a autonomia, manter a saúde mental, né, a cognição, o maior tempo possível. Então, a gente consegue ali, através hoje de uma rotina mais saudável, enfim, de técnica, de melhorar o sono, melhorar todos esses aspectos da nossa saúde. E aí, obviamente, você quer aproveitar e desfrutar esses anos com um rostinho um pouco mais legal. E aí, o cabelo é uma das coisas que, como você diz, 50% dos homens vai ter essa queda de cabelo por volta dos 50 anos. E aí tem uma outra questão que é o cabelo branco, né? Eu tô com a minha lateral aqui que parece o Paralamas do Sucesso. Com o cabelo branco, só tinta, né? Não tem muito o que fazer. Não tem, Márcio. Cabelo branco, uma vez que ele começa, é ladeira abaixo. Que tristeza. Você nunca viu alguém que tinha cabelo branco e passou a ter cabelo escuro. Então, tinta é uma solução para quem quer, quem gosta de usar. Eu já usei, hoje não uso mais, estou com o cabelo meio branquinho aqui. E realmente é um sinal de envelhecimento. Algumas pessoas não se sentem bem, principalmente as mulheres.
Existe hoje até um movimento feminino aí, não, vamos fazer... Uma aceitação, né? Cada um faz como se sente bem, mas para as mulheres ainda é uma barreira. A maioria das mulheres prefere pintar o cabelo, mas é uma questão pessoal. Uma boa notícia que eu tive nesse programa foi que você falou que quando você tem a parte de cima mais branquinha, assim, né? Eu não tenho nada branco em cima, então acho que eu tô passando longe da calvície. E aí tem uma coisa engraçada. Eu sempre ouvi dizer que o gene da calvície vinha da mãe. Eu acho que isso é meio história, mas minha mãe tem bastante cabelo, né? E eu tenho também. Existe essa história de que o gene da calvície ele vem da família da mãe ou é lenda urbana? Olha, Márcio, pobre das mulheres. Já jogaram tanta culpa nas mulheres, até a calvície é culpa delas. Isso é um mito total. Aliás, tem muito mito, viu? Quando fala de cabelo, o que mais tem é mito. Olha, a calvície não vem da família da mãe, isso não é verdade. Cortar o cabelo não faz o cabelo crescer mais rápido. Agora, aproximando aqui para o final, a gente tem um último quadro. 3 dicas para levar para casa. Bom, doutor Mauro, a gente falou muito aqui sobre histórias interessantes sobre a saúde do cabelo, né? Como está relacionado a poder. Muito bacana esse papo. Eu queria que você desse 3 dicas para o nosso ouvinte para ele cuidar bem do cabelo dele. 3 coisas que ele pode fazer e que vão acabar refletindo na saúde do cabelo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Ah, tá bom. Olha, em primeiro lugar, alimentação saudável. Existem quedas de cabelo relacionadas a anemia ferropriva, deficiência de ferro, deficiência de várias vitaminas. Então, alimentação saudável. Boa. Segundo lugar, dormir bem. Dormir bem para você manter os ciclos do seu corpo em condições. Que mais? Saúde do cabelo. Na presença de alterações como coceira excessiva, como feridas no couro cabeludo, procurar o médico. Tomar um pouquinho de cuidado com a automedicação, porque, como eu acabei de falar, eu falei agora há pouco, existem mais de 200 tipos de queda de cabelo. Então, você fazer autodiagnóstico e automedicação é muito perigoso. Então, minhas dicas são essas. Sono, alimentação e algum problema de saúde, procurar um médico especialista, dermatologista, tricologista. Toma um pouco de cuidado aí, que tá cheio de médico aí que não se especializou na área de tricologia. Então, o tricologista é a pessoa indicada para tratar doenças do couro cabeludo. Muito bom, muito boas dicas. Eu quero agradecer muito sua participação, doutor Mauro. Foi, com certeza, muito valiosa, porque passou aí informação para as pessoas cuidarem do cabelo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Márcio, obrigado pela oportunidade. Tenha um ótimo dia a todo mundo aí que está ouvindo a CBN. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse papo, compartilhe com o seu amigo, baixe agora mesmo e ouça o podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.